Muito bem, nós estamos iniciando então os minutos da Palavra de Deus, aqui no Salmo 23, Salmo Universal, onde fala as Sagradas Escrituras da felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Então, Davi, grande rei Davi, salmista Davi, como também tem outros que são não é mentores dos outros salmos, mas neste caso estamos nos detendo no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E em destaque o capítulo 23 dos Salmos e o versículo 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista Davi tinha uma segurança muito grande em poder expressar esse lindo salmo da seguinte forma, porque ele trafegava e andava por muitos caminhos nas terras de Jerusalém, nas terras de Israel, especialmente na terra da Palestina. E ele, como rei, que nesse momento ele já era rei, ele já era o chefe da nação de Israel, e tanto chefe que, logicamente, que ele só se submetia em alguns conselhos, mas Davi era soberano na sua decisão. A monarquia israelita, mesmo por Saul e Davi, que é na sequência, né? Saul e Davi, eles eram monarcas fortes. Poucos conselhos recebiam e a sua palavra era lei. As suas normas eram lei, porque o povo procurava buscar nele o aconselhamento e a interpretação de determinadas normas. E, logicamente, que ele tinha um exército bem regular. Davi foi um grande guerreiro que enfrentou muitas guerras, mas, logicamente, que com os seus conselhos de generais e conselhos de profetas, conselhos, não é, de assessores próximos para Davi governar Israel no seu reinado, porque Davi assumiu após a queda de Saul e, consequentemente, Davi faz o seu sucessor, que foi seu filho Salomão. Mas neste ínterim, trabalhamos com esse lindo versículo, onde Davi podia se expressar da seguinte forma, dizendo que o Senhor é o seu pastor e dele nada lhe faltará. Porque Davi tinha certeza que Deus estava no comando das suas ações e das suas atividades. Mesmo que nós sabemos que Davi cometeu muitos deslizes, muitos, seguramente muitos. Não foram poucos. Mas, ao mesmo tempo, Davi buscou no Senhor a sabedoria, o conhecimento, a busca de soluções que viesse ao encontro do povo e que viessem ao interesse da nação israelita. Porque ele é identificado na Sagrada Escritura como o rei que governou segundo o coração de Deus. Porque Davi, embora tenha cometido os seus lapsos, tanto na conduta moral como na conduta política, em determinadas situações, como um soberano, né? Como um rei, ele tinha um coração voltado para as decisões do Eterno e ele confiou muito. E neste versículo aqui, ele fala, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte. E quando ele se refere no vale da sombra da morte, este vale, lá em Israel, era uma região da qual ele tinha que demonstrar, não é, a cruzada daquele vale, que era um local íngreme e muito hostil. Isto falando geograficamente, estou falando aqui da geografia que Davi está se referindo à situação do relevo, o relevo da região física de Israel. E ele tinha que trafegar por aquele vale na cruzada da noite,
E neste vale também simbolizava um momento muito difícil do qual Davi atravessava. E ele dizendo, porque o vale fisicamente existiu, porque era cruzada com as ovelhas do pastor, porque ele foi um grande pastor de ovelhas antes de ser rei. Então, na cruzada deste vale, ele tinha que proteger as ovelhas dos animais ferozes, dos leões, dos ursos, e esses momentos marcaram na vida de Davi, e ele escreveu este lindo salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. E este vale da sombra e da morte é o seguinte, Davi também, na cruzada destes vales, nas suas peregrinações, na sua jornada, ele tinha que enfrentar a noite e cruzar por esse vale. E cruzar por muitos vales, mas a Bíblia se especifica um determinado vale lá de Israel, do qual Davi trafegava quando passou com as suas ovelhas. E aqui ele está se referindo a um momento muito difícil, que mesmo que a pessoa esteja no vale da sombra e da morte, e a sombra e da morte é assim, ó, fisicamente se demonstra dessa forma. Fisicamente assim, ó, na cruzada da montanha, entre a montanha e a floresta, o mato, a selva, ele tinha que atravessar e naquele lugar o espreitava muitos inimigos e muitos perigos, tanto de animais ferozes como de humanos. Inimigos que vinham como ladrões, como salteadores, e nesta cruzada do vale da sombra e da morte, a sombra e da morte é o seguinte, no declinar do sol se cobria pela montanha e também pelas árvores. E entre a sombra da morte, no vale da sombra e da morte, era cruzada entre o luar com o mesclar das árvores, da montanha, e na cruzada ele tinha que vencer aquele vale para poder sair no outro lado e ter a campina verdejante e uma produção de atividade mais segura. Este é o fato literal que Davi se expressou. O vale da sombra e da morte. Mas ele não temia, porque mesmo que ele andasse no vale da sombra da morte, porque o Senhor está com ele. Ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. E aqui nós transpassamos da seguinte forma, transportamos para a mensagem da seguinte expressão, irmãos, assim, ó, e amigos do nosso canal e da nossa hipótese mensagem. Davi se referia de que a vara é para proteger a ovelha do animal feroz que vem para tragá-la. Isto é a vara. A vara é para açoitar o animal que vinha tragar a ovelha e tirar da mão do pastor. O pastor tem que carregar a vara e o cajado. E no carregar da vara e o cajado, Davi tinha a expressão poética e literal. A vara é para espantar o adversário que vinha para agredir, o animal feroz que vinha para agredir, ou o salteador que vinha para agredir as ovelhas do qual ele pastoreava, no seu rebanho. A condução do vale na cruzada do vale com o seu rebanho. O pastor tinha por dever proteger a ovelha do salteador, do inimigo e, obviamente, que dos animais ferozes, que são os inimigos das ovelhas. São os animais ferozes. Isso o pastor protege a ovelha para uso da vara. E o cajado era quando a ovelha caía, é uma vara comprida, muito extensa, com gancho, com a situação de segurar, com a condição de encaixar na ovelha e poder salvar a ovelha que caiu no vale. O cajado é para proteger a ovelha da queda. A queda da ovelha, o cajado do pastor busca ajudá-la e proteger. Assim Jesus falou que se tiver 99 no aprisco e faltar uma para 100 ovelhas, ele iria buscar, o bom pastor vai buscar. Mas nós, nos dias de hoje, irmãos, estamos numa situação bem mais complexa. Em vez de buscar a ovelha, eles procuram deixar bem natural que ela siga a sua trajetória difícil e o animal mais indefeso da história que possamos definir. O Senhor nos mostrou como ovelha, porque as ovelhas são animais muito simples e muito dóceis. Depende da proteção do pastor, depende da proteção daqueles que o zelam por ela. Então hoje, em vez de ajudar a ovelha com o cajado, ele açoita com a vara.
veio o açoite da vara. E não é assim. O salmista não se referiu ao açoite. Não, o açoite é para o animal feroz, que vem tragar a ovelha. Mas muitas vezes a mensagem é inversa. É o açoite para a ovelha e o cajado nem uso mais. Deixam bem ao natural, porque não se preocupam com as ovelhas. Se preocupam com o que a ovelha pode produzir. Porque a ovelha tem uma produção enorme, né? A ovelha produz lã, a ovelha produz pele, a ovelha produz carne, a ovelha produz riquezas para os seus proprietários. E neste caso o Senhor expressou-se como a ovelha, que é aqueles que o seguiam. Que Deus nos abençoe. Ainda que ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Portanto, consolam porque nos protegem. E se nós não tivermos o pastor, fisicamente, humanamente, nós temos o sumo pastor, que é Jesus Cristo, nosso eterno e grande Salvador. Deus nos abençoe e eu agradeço imensamente aos nossos queridos e amados ouvintes e assistentes do nosso canal. Boa noite na paz do Senhor.